Hoje nós estamos aqui a partir do projeto Nascer com Amor para conversar um pouco com vocês sobre a ação e a atuação do anestesista durante o parto cesariano aqui na instituição. E hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas essas que muitas vezes não são corretamente esclarecidas antes da cesárea ou, enfim, qualquer via de parto. Que muita gente tem medo da anestesia e aí acaba ouvindo de outras pessoas, outros relatos, que coisas que na verdade não são bem assim, né? Alguns mitos, né? Isso. E aí hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas frequentes para deixar vocês um pouco mais tranquilas e mais à vontade, para que tudo seja o mais perfeito e maravilhoso possível num momento tão especial como esse. Isso. É uma coisa que a gente tem que deixar bem claro que essas orientações, essa conversa que a gente vai ter com vocês aqui, de qualquer forma, ela não tira a necessidade da gestante, da paciente passar por uma avaliação pré-anestésica, tá? É na avaliação pré-anestésica que a gente vai fazer as orientações principais para a paciente, individualizando as comorbidades, as medicações que a paciente usa. Então, assim, a anestesia, como qualquer coisa na medicina, não é uma receita de bolo, tá? Igual popularmente a gente pode dizer. E é necessário que o paciente seja individualizado para a gente tomar as nossas decisões, as nossas condutas mediante a isso. Então, essa conversa tem o intuito de tranquilizar as pacientes que vão chegar aqui para esse momento tão especial, deixar ela um pouco mais familiarizada com o ambiente, com a gente mesmo, mas não tira a nossa responsabilidade e a nossa importância de fazer uma consulta pré-anestésica para a gente orientar cada paciente de acordo com as suas peculiaridades. Essa parte da avaliação pré-anestésica 90% do sucesso da sua anestesia, independente da sua via de parto. Se você quiser um parto via vaginal, tudo bem, mas a gente tem que fazer essa avaliação pré-anestésica caso vire uma cesárea ou para que a gente se prepare mesmo, para que a gente esteja pronta para qualquer intercorrência ou... porque na avaliação pré-anestésica vai conter as principais informações do paciente. Então, com ela a gente... mas vai ser o mesmo anestesista que vai fazer a avaliação, que vai fazer a minha anestesia? Não necessariamente. Mas a avaliação pré-anestésica a gente já vai ter, com a avaliação, né? A gente já tem as informações básicas e necessárias para a gente conduzir uma boa anestesia, tá? Com a maior segurança possível. Porque, na verdade, a principal preocupação do anestesista aí realmente é a segurança do paciente. Isso inclui questões de dor, questões de conforto, bem-estar durante a cesárea, né? Então, vocês vão perceber também que a gente vai falar mais sobre raquianestesia, porque a anestesia que a gente mais pratica aqui no centro obstétrico na questão das cesarianas, tá? A cesariana não obrigatoriamente tem que ser feita com raquianestesia, mas é a anestesia mais praticada para essa cirurgia, tá bom? Isso. E lembrando que sempre vai do momento da intercorrência que estiver acontecendo ou até mesmo não, né? Muitas pacientes optam pela cesárea e aí tudo é feito da forma mais natural possível mesmo com cesárea. Isso. Não é porque a paciente vai passar por uma cesárea que o parto deixa de ser humanizado. Uma preocupação muito grande da paciente é pensar que o parto humanizado é igual a um parto vaginal, né? Não necessariamente. Então, essa cesariana ela pode ser tanto agendada, a critério da paciente, com o obstetra dela. Pode ser um parto que a paciente teria desejo de parto vaginal e não evoluiu, alguma
algum intercurso aconteceu, teve que optar por uma cesariana, e aí a gente vai estar atuando aí nesse momento, ou até o paciente que quer o parto vaginal e dá tudo certo e tá tudo bem. Em todas as situações, não exime o fato de que pode acontecer um parto humanizado, tá? Então a gente vai começar contando para vocês um pouquinho de como será a trajetória, né? Isso. Como que é a trajetória de vocês até chegarem aqui, nesse local, que a gente até fez questão de gravar aqui na nossa área de atuação, aqui dentro da sala do centro obstétrico mesmo, até para vocês se familiarizarem já um pouco mais, até com a questão de cores do ambiente, né? Mesmo que muita gente relata, né? Nossa, eu nunca entrei num centro cirúrgico, eu não sei o que é um centro cirúrgico. Então, a gente quer contextualizar um pouco vocês nesse quesito. E tornar um ambiente um pouco mais confortável para vocês, para que realmente seja um parto do jeito que vocês sempre sonharam. Isso. Então, desde a entrada de vocês aqui no centro obstétrico, todo mundo vai receber vocês. Às vezes vocês vão ver que a gente vai fazer a mesma pergunta, né, por equipes diferentes, porque são informações que são relevantes para cada área aqui do centro obstétrico. Então, a técnica de enfermagem vai fazer as mesmas perguntas, a pediatra, que vai recepcionar o nenê também, o obstetra e, por fim, o anestesiologista. Então, nós vamos, na maioria das vezes, estar esperando vocês aqui nessa sala. Vamos conversar com vocês, sempre explicando tudo o que for acontecendo, para, de novo, vocês ficarem o mais confortáveis possível. Assim, todo mundo chega aqui nervoso, isso é muito normal. Mas a gente vai tentando fazer isso da forma mais natural possível para vocês. Isso, então vocês adentram aqui o centro obstétrico, acompanhado pela técnica de enfermagem, pela equipe da enfermagem, e são trazidas aqui para as salas cirúrgicas, tá? Aqui na sala cirúrgica vocês vão deitar, o pessoal da enfermagem vai puncionar um acesso em vocês, vai monitorizar vocês. É importante ver a pressão várias vezes durante a anestesia, então principalmente no começo da anestesia vocês vão sentir várias vezes aferindo a pressão, o que vai continuar durante todo o processo, então vocês são monitorizadas, pega a veinha no braço de vocês e aí a gente começa a montar toda a estrutura para começar a cirurgia, tá bom? E uma dúvida que sempre fazem para nós aqui na sala doutora, vai doer? E a resposta que eu sempre dou a da mão doeu muito, porque normalmente a anestesia das costas dói muito menos. Então, sempre, de novo, a gente vai avisando vocês antes. Então, depois que a gente monta tudo aqui, a mesa, abre as medicações, o anestesista coloca as luvas estéreis, a técnica e o obstetra ou quem tiver disponível senta vocês junto. Nós limpamos as costas de vocês com uma solução um pouquinho geladinha, então a gente sempre avisa. Ai, o geladinho, vai ter um geladinho agora, que não é mentira, é geladinho. É gelado mesmo. Isso. E então a gente faz a asepsia das costas, então a gente coloca a mão aqui na cintura, sempre avisando vocês antes para vocês não assustarem. E aí vem a picadinha. A gente pede antes da picadinha, né, para vocês ficarem bem relaxadas, porque até a barriga atrapalha um pouco, a gente sabe, porque a gente já passou por isso também, mas a gente pede ao máximo para vocês ficarem bem relaxadas, então vão treinando isso em casa, né? Tenta relaxar bem as costas, porque a gente passa por estruturas musculares, então é importante que a paciente esteja bem relaxada nessa hora. Até as pacientes às vezes falam, e se eu puxar? Se você puxar as costas, porque você assustou com a picadinha, não tem problema. É só relaxar as costas novamente para a gente proceder a partir da picadinha, né, Raíssa? Isso. Que é a partir da picadinha. Aí a picadinha nas costas.
E aí, normalmente sente uma pressão só. E aí, a gente finaliza, coloca um anestésico local e a gente já deita a paciente. Lembrando que a partir da injeção, enquanto a gente já está fazendo o anestésico local, é normal, antes de deitar, a paciente já começar a sentir os efeitos da RAC. Então, enquanto a gente está injetando a medicação aí nas costas, a paciente já pode começar a sentir as pernas esquentarem, formigarem. Isso é comum, isso é esperado durante aí a administração da medicação, antes que a gente deite vocês para começar os testes e intensificar a monitorização depois da punção da RAC, tá bom? E aí é normal também a gente sempre fazer várias perguntas para vocês. Então, às vezes a gente vai pedir para vocês 2, 3 vezes erguer a perna após a RAC, porque a gente precisa testar o bloqueio motor. Que nada mais é do que você parar de mexer a perna. É esperado, é necessário que que você pare de mexer a perna, tá? Porque a anestesia ela vai incluir várias fases e vários tipos de bloqueio, a gente fala. Nós não vamos se aprofundar muito nisso, porque é uma coisa mais teórica e fica maçante, vocês às vezes não vão entender do que se trata, mas basicamente a gente precisa que você pare de sentir dor. E para parar de sentir dor, às vezes você vai parar de sentir o movimento da perna, você vai parar de sentir o toque, a temperatura. Então nós vamos testar tudo isso em vocês antes de liberar para o cirurgião começar a cesárea, tá? Isso. E por isso é testado várias vezes para justamente não tirar aquele mito, aquele outro mito. Ai, corre o risco de me cortar sem anestesia pegar? Tá. Então esses testes são necessários para a gente se certificar que a anestesia pegou e liberar para que o obstetra comece a cesárea. Isso. Vale a gente enfatizar que a gestante ela vai estar completamente acordada. Isso. Tá? Porque eu sempre falo isso para a gestante. Eu não posso pôr você para dormir, senão eu coloco o seu bebê para dormir também. Então a gente precisa que o bebê nasça bem ativo, chorando. Então a gente não faz a sedação, né? Então o paciente que não está sedado, ele pode sentir em algum nível aí do bloqueio a sensação tátil. Então ele não está com dor, ela, né, no caso. A paciente não está sentindo dor, a cirurgia está acontecendo, mas pode acontecer da paciente sentir que alguém está mexendo nela, que algo está acontecendo, sem conseguir discriminar o que realmente está acontecendo. E isso acontece e é esperado por causa dos níveis do bloqueio da RAC, tá? Então, assim, a gente explica bem para o paciente, você não vai sentir dor. Sentir mexer pode acontecer, tá? Não são todos os pacientes que sentem, mas pode acontecer. A gente já deixa isso claro, porque às vezes a paciente fica ansiosa, né? Com medo Ai, de nossa, sentir mas dor. eu tô sentindo mexendo em mim. Mas pelos testes e às vezes já até começou, a gente já viu que não tá doendo, mas a paciente tem pode ter essa sensação de que tá mexendo. Isso realmente pode acontecer. E então, logo quando a paciente deita na mesa após a raquianestesia, pode acontecer alguns eventos adversos, né, após a RAC, que são uma queda da pressão, náusea, vômito, pode acontecer também. Nós já vamos estar preparadas para fazer as medicações de acordo com o necessário para tentar ao máximo cortar esse sintoma o mais rápido possível aí para voltar ao bem-estar, tá bom? E por isso é tão importante essa relação entre o paciente e o anestesista, para que tenha essa comunicação o tempo inteiro. Isso. Tanto nós avisando vocês o que nós vamos fazer, e vocês avisando a gente tudo que vocês forem sentindo. Isso. E isso serve também para uma paciente que está em franco trabalho de parto e que por algum motivo precisou de uma cesárea. Então, como que
né, nessa parte é feita com a paciente tendo tanta dor. Então, nós sempre fazemos também a raquianestesia no intervalo entre uma contração e outra. Por isso, a comunicação entre nós é muito importante. Até porque, por mais que a monitorização é contínua, a gente está vendo a pressão toda hora, às vezes a paciente sente o mal-estar, a náusea, antes de ser documentado na monitorização. Então, assim, qualquer sintoma diferente, qualquer sensação de mal-estar, de náusea, é importante que vocês vão referindo pra gente conseguir ir agindo, para diminuir esses efeitos não tão legais aí da RAC, tá? Ah, mas é porque a RAC é ruim, a RAC é... Não. É tanto por causa das condições da grávida, o corpo de vocês muda tanto por fora quanto por dentro, tá? Então isso influencia pra gente também, e até as próprias medicações que são usadas também aumenta tanto a incidência da pressão baixa quanto as náuseas e vômitos. Então a gente faz as medicações para tentar evitar isso, mas tanto por razões da gestação quanto às vezes as condições de cada pessoa, pode aumentar aí a incidência de ter náusea, tudo isso. Então a gente vai conversando e vai tentando minimizar aí esses efeitos que a paciente se sente mais desconfortável. Tá? E nós sempre estamos completamente preparados para qualquer um desses eventos, tanto para alguma intercorrência quanto para sanar também esses efeitos que podem acontecer. Então tá bom, começou seu parto, tá bom? A anestesia foi feita, foi liberado para o doutor começar aí a cesárea, tá bom? E aí a gente vai estar com vocês aqui nessa monitorização enquanto começa a sua cirurgia. É chegada a parte tão sonhada e a mais excitante, que é o nascimento do bebê, tá bom? A realização de um sonho. Isso, e aí o bebê nasce, tá? O pessoal da pediatria já conversou com vocês, já falou tudo sobre o nascimento, questão de cordão umbilical, choro, tudo isso. Fica todo mundo na sala com aquela cara, né, de ai, que fofinho, né? Mas a gente volta para cuidar da mãe, tá? Então, depois do nascimento do bebê, a gente começa as medicações para contrair o útero aí da mãe, para evitar complicações com hemorragias maternas, tá? Então, a gente avisa vocês que a gente vai administrar a medicação. Essa medicação pode gerar um certo desconforto. A gente também vai orientar isso para vocês. E aí, mas são situações rápidas, tá? Então, cerca de 10, 15 minutos já melhoram esses sintomas e vocês voltam a ficar bem, tá bom? Outra situação que pode acontecer e acontece bastante, realmente, são os tremores, tá? Dessa meia parte do parto pro fim pode acontecer os tremores, muita gente relata os tremores, tá? Nós também, caso aconteça, porque não é em 100% das pessoas que os tremores acontecem, nós vamos estar agindo com medicações, aquecimento, vamos avaliar o que é o mais importante para a paciente no momento para a gente conseguir sanar esses tremores. Às vezes, infelizmente, os tremores continuam até o pós-operatório, na recuperação. São uma queixa frequente, que infelizmente acontece, mas que a gente tenta também sanar com as medicações. Então, assim, já falamos bastante coisa, né? Não sei nem se todo mundo chegou até aqui, essa parte do vídeo, né? De tanto que a gente falou. Mas, então, basicamente, nós estamos aqui para fazer a RAC em vocês, para tirar a dor de vocês, tirar o máximo desconforto de vocês durante esse momento, tá bom? E tentar agir rápido, de forma que vocês se sintam confortáveis, seguras, evitar os eventos adversos, agir nos eventos adversos, para vocês se sentirem mais confortáveis e conseguirem aproveitar esse momento, tá bom? Nós estamos à disposição para sanar qualquer dúvida que às vezes não tivemos oportunidade de falar aqui. Só entrar em contato com a gente ou com as meninas do projeto. Mas é isso, gente. Uma boa hora para vocês. A gente espera ter conseguido trazer uma imagem
uma informação clara aí sobre o que acontece aqui no centro obstétrico. E lembrando que essas informações são uma informação genérica, tá? Uma tentativa de acalmar, de trazer uma informação para vocês, mas cada caso é um caso, cada paciente é uma paciente, então assim, não existe regra, não existe uma dose, todo mundo vai tomar isso, né? Não. Então assim, todos os pacientes, os casos são individualizados, não são todas que vão ser feitas com hack anestesia, pode ter uma intercorrência, se necessário fazer com anestesia geral, mas isso tudo vai ser explicado tanto no seu pré-operatório, no pré-natal, algumas condições já vão exigir que sejam explicadas possíveis intercorrências, mudanças de planos, tá? E caso exija que a gente faça com uma anestesia geral, uma coisa um pouco mais delicada, também vai ser tudo conversado com a mãe, com o pai, com a família que estiver aqui, para a gente trazer o maior conforto possível, tá? Então, lembrando que não é receitinha de bolo, né? Só para deixar claro isso, porque é uma informação importante. Às vezes a gente fica ansioso, recebe uma informação e não necessariamente é aquilo que acontece, você fica mais ansioso ainda, fala, essa médica falou que ia acontecer tal coisa, não aconteceu comigo, isso gera uma ansiedade. Então, lembrar isso, que você é única e que as condições e a situação que vai acontecer aqui, a gente vai fazer de acordo com o que você precisa, tá? Então, isso também traz um pouco de calma, de tranquilidade, no quesito de que vídeos da internet, relatos, informações de outras pessoas, elas são relevantes, sim, mas não necessariamente é aquilo que vai acontecer com você, tá bom? Então, as experiências de outras pessoas às vezes deixam a gente mais calma, às vezes deixam a gente mais ansiosa. Então, a gente precisa saber um pouco filtrar isso para a gente conseguir ter um parto legal aí, uma boa relação com o seu filho na hora que nasce, né? Tudo isso. A gente só deseja tudo de bom, porque é um momento maravilhoso, é um momento único e a gente espera de coração que você tenha o melhor momento aqui com a gente.